Fui roubada por um espírito. Vamos ver do que se trata? Ó, pessoal, tem que ter o mínimo de 80 superchats pra ter sorteio, hein? E não, vamos ver se vai ter sorteio hoje. Fui roubada por um espírito. Também eu vou deitando na cadeira, né? Vocês perceberam. Oi, Ana, tudo bem com vocês? Tudo jóia. Primeiramente, quero agradecer por ter contado o meu relato. Aquele da dona Bendita que benzia com o cigarro. Benzia com cigarro? Eu lembro da dona Bendita, porque ela realmente foi bendita na sua vida, não é? Mas agora eu não lembro da parte dela benzendo com cigarro, enfim. Bem, hoje trago um relato que aconteceu e na verdade ainda acontece, pois não foi totalmente resolvido. Não cito nomes. Os fatos começaram em 2016, quando objetos foram desaparecendo em minha casa sem explicação. Estávamos eu, a diarista e a filha dela em casa fazendo limpeza e algumas modificações nos quartos. E eu peguei os materiais de faculdade da minha filha, coloquei em uma caixa, guardei o notebook dela na capa, juntamente com o carregador, e disse a elas que deixassem lá para minha filha guardar... Peraí, estávamos eu, a diarista e a filha dela em casa fazendo limpeza e algumas modificações nos quartos. E eu peguei os materiais de faculdade da minha filha, coloquei em uma caixa, guardei o notebook dela na capa, juntamente com o carregador, e disse a elas que deixassem lá para minha filha guardar depois. E fiquei com elas até o final do dia, e tudo certo. No dia seguinte, a minha filha perguntou sobre o carregador do notebook, e eu disse que estava na capa. Mas ela falou, a capa não tá aqui. E eu falei, como não? Eu mesma guardei e respondi. Fui lá e na caixa estava somente o notebook. Ela começou a procurar e encontrou a capa embaixo da cama. Vazia, lá embaixo da cama, gente. As coisas retornam, vale a pena de dar uma olhada embaixo da cama. Encontrou a capa embaixo da cama, vazia. Aí começou o discurso que eu era distraída, que eu não sabia onde eu tinha colocado as coisas. Enfim, revirei a casa e nada. Comprei um carregador e ele vem naquelas embalagens de plástico moldado com as ponteiras, né? Não sei. Guardem esse detalhe, que o carregador vem em embalagens de plástico moldado com as ponteiras. Bom, pouco tempo depois, cheguei do trabalho e tirei 2 anéis que uso e coloquei sobre a mesa. Estávamos somente eu e meu marido em casa. Pela manhã, fui colocar os anéis e tinha só um na mesa. Comecei a ficar grilada. Procurei por muito tempo e nada. Então, foram sumindo coisas bobas, tipo um batedor de massa, potes plásticos, roupas e o povo aqui de casa culpando a diarista. Mas eu rebatia, dizendo que havia algo errado. Eu sentia isso. E eles diziam, vai culpar os espíritos agora. Mas, Ana, eu sou muito sensível às energias e sentia que essas situações aconteciam justamente para culpar a moça que trabalhava aqui, que, por sinal, é esposa do nosso primo. Os dias foram passando e uma noite eu estava assistindo TV no sofá, sentada bem em frente ao corredor que dá no quarto. Olhei em direção ao quarto, que estava escuro e a porta estava aberta. Tive uma sensação estranha. E minutos depois, ao olhar novamente, a porta estava fechada. Não tinha nenhuma corrente de ar, nada que pudesse fazer com que a porta se fechasse. Eu senti um peso, como se alguém estivesse lá. Fiquei incomodada com aquilo. Uma bela manhã, meu marido chegou no quarto, aborrecido, e falou: você não fechou a porta da sala? Nem ligou o alarme ontem à noite? Deve ter cochilado no sofá e veio grogue para a cama. Eu fiquei indignada. Perguntei se ele era louco de falar uma coisa dessas. Eu tinha certeza que eu tinha fechado tudo e ligado o alarme. E ficou aquela discussão, e eu acabei deixando para lá. Não adiantava argumentar. Uns 3 dias depois, a mesma história. Foi demais. Eu fiquei doida da vida. Não era possível que ele não acreditava em mim. Então eu disse: no dia em que acontecer com você, não vai mais duvidar da minha palavra.
Algo estava ganhando força na minha casa. O grande dia chegou. Sempre durmo tarde, e quando deitei, o meu marido acordou e perguntou se eu tinha passado o trinco no portão, pois o trinco, ou o portão estava com problema no fecho elétrico e às vezes destrancava, então tinha que passar o trinco. Eu disse que não, e ele levantou para trancar. Foi à sala, desligou o alarme, voltou no quarto para calçar os chinelos e quando voltou à sala, encontrou a porta, que deveria estar trancada, totalmente aberta. Ele chegou no quarto branco, com os olhos arregalados e deu até um desarranjo na barriga dele de medo. Pelo menos eu já não estava sozinha nas minhas convicções. Passou. E um dia, a minha filha mais velha estava precisando trocar um cheque. E esse nosso primo, marido da diarista, disse que trocaria sem problema. Nem cobraria juros. E assim o fez. Ela foi em minha loja com o dinheiro e me entregou. Estávamos só eu e ela. E eu guardei em minha bolsa e ficamos conversando. Meia hora depois, a minha filha chegou para buscar o dinheiro e adivinha? Não tinha dinheiro nenhum na bolsa, nem rastro dos R$ 600. Eu chorei como criança, eu não suportava mais, eu estava sendo roubada. Liguei para uma outra prima e contei tudo o que estava acontecendo. E no outro dia eu fui com ela até a casa de uma senhorinha que rezava. E quando chegamos lá, que aliás fica em outra cidade, a mulher olhou para nossa cara e disse: "Hoje eu não atendo mais ninguém. Eu tô com dor de cabeça." E eu pensei, caraca, viemos até aqui para isso. Minha prima insistiu e a contragosto ela falou para mim: "Senta aí, o que você quer?" Contei o que se passava e ela disse: "Ué, se tá sumindo é porque alguém tá roubando." Com paciência, expliquei que as coisas aconteciam quando eu estava sozinha ou apenas com o meu marido. E a bonita, com as mãos na cintura, me olhou cismada e falou: "Isso é estranho, né?" Fez uma reza rápida e dispensou a gente. "Ah, não, eu tô aqui porque isso é extremamente normal. Se fosse normal, eu tinha ido na polícia. Se eu vim na benzedeira é porque alguma coisa estranha está acontecendo." Entendeu? Não é? Então, bom, fez uma reza rápida e dispensou a gente. Fala sério, eu saí de lá pé da vida. No caminho de volta, a minha prima falou de um centro de umbanda. Confesso que eu fiquei receosa em ir. Sei lá, eu não me sentia muito confortável, mas já estava no caminho e não sabia mais a quem pedir ajuda, resolvi ir. Chegando lá, os trabalhos eram realizados por um casal e o marido começou a conversar comigo e disse que o meu caso não era para benzedeiras, que era grave e poderia acabar inclusive em derramamento de sangue na minha casa. Disse que costumam cobrar pela consulta para custear os trabalhos da casa, mas que em casos graves como o meu, o atendimento é gratuito. Fomos para um quarto ao lado e ele evocou o espírito de uma preta velha, ou invocou o espírito de uma preta velha, a quem eles chamam apenas de vó. Uma vez incorporado, deu-se o início do trabalho. Expliquei tudo e ela, muito pensativa, me disse no vocabulário dos pretos velhos, mas que aqui vou expressar de forma compreensível. Ela disse assim: "A menina que faz a limpeza em sua casa não pega nada dos outros." E fez com a mão dizendo: "Ela tira do lugar, limpa e devolve." Foi mandado um espírito para perturbar sua casa. Disse que tinha um trabalho feito para que nós perdêssemos... e ela disse ainda que tinha um trabalho feito para que nós perdêssemos tudo o que temos. Perder dinheiro, perder a paz, perder a família, tudo. Juntei as peças e não posso afirmar nada, mas tem uma pessoa na família que tem um ódio gratuito da minha prima, essa diarista, e que também tem raiva praticamente da família toda. Para causar tudo isso, teria que ser uma pessoa que não gosta de nenhuma de nós duas. O que faz a inveja, hein? A frustração e a raiva.
Bom, enfim, a entidade falou que ia obrigar ele a devolver tudo que tinha pego de mim. Perguntou se eu queria que ela devolvesse o mal a quem fez o trabalho contra a gente. E eu respondi que não desejo mal a ninguém e que apenas quero viver em paz. Pensando depois, acho que ela quis testar o meu coração, na verdade. Uma entidade de luz não faz o mal. Combinamos, depois de encerrada a consulta, que os pais de santo viriam em minha casa para uma limpeza espiritual e assim foi feito. Meses depois, numa noite, estava o meu marido procurando um cabo de rede nas gavetas da escrivaninha no quarto da minha filha, quando encontrou o carregador que estava sumido dentro daquela embalagem, justamente com as ponteiras do carregador novo. Detalhe, um dia antes eu havia visto essa embalagem em cima da escrivaninha, apenas com as ponteiras, e no dia seguinte estava tudo guardado bonitinho na terceira gaveta. Agradeço a Deus em primeiro lugar e também à avó, pois finalmente eu via um resultado. Mas um tempo se passou e há uns 4 meses atrás eu estava sozinha em casa quando ouvi a cadeira da cozinha arrastar rapidamente, como se alguém a tivesse tirado do caminho com pressa. No dia seguinte encontrei o meu anel nos fundos de uma gaveta. Hoje eu tenho o maior respeito e procuro conhecer os fundamentos da Umbanda através de estudos. Eu sou muito grata pela ajuda recebida e tenho fé que tudo que me foi tirado será restituído. Não pelo valor material, mas pelo fato de que nada nem ninguém tem o direito de tirar a nossa paz. Um beijo para você, para o Matheus, e um especial para os rampirinhos. Muito obrigada, um beijo para você. Olha só, tô falando que some até dinheiro e os espíritos pegam. Tudo para causar discórdia, briga. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. A história de Edith. Este relato seria a segunda parte do relato Feitiçaria e Morte em Natal. É um relato pequeno, serve como bônus, como continuação do primeiro, e se ele for o principal, já que o primeiro é longo. Então, beleza. Os nomes foram trocados e mantidos os mesmos nomes do primeiro relato, que é para todos saberem o que houve com Edith. Como contei no outro relato, sobre as feitiçarias de Edith para se livrar da rival e amante do seu marido, eles permaneceram casados, tiveram outro filho, Gilberto, mas Edith e Tiago levavam uma vida violenta, sofrida e desesperadora. Ele, alcoólatra, perdeu tudo, ficaram na miséria. Ela, tendo sido criada como dondoca, conhecida pela beleza, perdeu o pai, que era comerciante, e com a morte dele, as riquezas da família também se foram. Tinha 3 irmãs que casaram com homens pobres e os 2 irmãos que viraram marinheiros e foram cumprir com suas obrigações militares pelo mundo. Vendo a necessidade bater à sua porta, resolveu costurar para fora, já que, como toda moça bem-nascida, sabia a arte das agulhas. O que era uma prenda virou seu ganha-pão. A beleza estava esvaindo-se. Um dia, ela resolveu ir em uma cartomante. Falaram que ela acertava todas, era maravilhosa. Ela foi. A mulher abriu o jogo de cartas para ela e disse: "Você vive uma vida muito triste, sofrida, muita coisa é colheita. Outras só o tempo vai resolver. Quando o homem da sua vida chegar, ele vai cuidar de você. Você vai ser amparada, amada e vai viver ao lado dele até morrer em paz." Oi, que beleza, então. Edith, muito ansiosa e louca para sair daquela vida de agonia, pobreza e violência, pediu para a cartomante dizer quem era esse homem tão maravilhoso,
porque com certeza não era o traste do marido dela, um cachaceiro que a espancava, a quem ela odiava. A cartomante lhe disse: esse homem é alto, jovem, bonito e usa farda. Ah lá, não falei? Edith passou dias, meses pensando nesse homem maravilhoso, pensando onde ele poderia estar. Ela estava com 40 anos. Restava pouco da beleza estonteante da juventude. Certo dia, ela estava voltando da oficina de costura onde trabalhava e conheceu um jovem marinheiro, de uns 24, 25 anos, alto, moreno, bonito, e ficaram conversando no ônibus. Marcaram para tomar um sorvete e daí ela se encantou. O homem maravilhoso dela tinha aparecido. Largou o marido, que ela tinha enfeitiçado, largou dos filhos, pegou suas roupas e foi embora com seu príncipe encantado. Ele a levou para uma favela, onde tinha um monte de namoradas. Ao perceber que ela, apesar do porte, não tinha dinheiro, começaram as agressões. Ela teve 2 filhos com ele ainda. O mais velho nasceu com uma paralisia cerebral. Ele nunca registrou. Nasceu o segundo, saudável, mas ele disse que o menino era escuro demais para ser dele. Nunca sumiu também. Ela passou 10 anos costurando para fora, criando os 2 filhos sozinhas, apanhando, sendo chamada de velha, morando em um barraco. Envergonhada por suas atitudes, por estar sem dentes, feia, com os 2 filhos sem ser reconhecidos, ou seja, mãe solteira, ela se isolou. Nem mãe, nem irmãos, nem seus filhos, ninguém sabia do seu paradeiro. Os filhos que teve com Tiago foram amparados pelas avós. A materna cuidava e a paterna, que era a minha avó, mandava dinheiro para ajudar, pois eles agora moravam no Rio de Janeiro, onde a avó materna deles veio para ficar perto dos filhos homens. Certo dia, Edith estava sentada costurando quando um rapaz muito bonito bateu à sua porta. Quando ela abriu a porta, não reconheceu o seu filho Samuel, a quem ela tinha abandonado com 12 anos, e contava nesse momento com 24 anos. Ele estava em busca dela e depois de muitas perguntas, ele a achou. Ele tinha entrado para a Marinha, estava noivo e tinha perdoado tudo que a mãe tinha feito. Ele a tirou da favela, fez ela abandonar o segundo marido que tanto a maltratava, assumiu a responsabilidade com os irmãos, incluindo o irmão deficiente, que depois de vencer muita burocracia, ele conseguiu tratar pelo Hospital da Marinha. E Edith morreu aos 74 anos, na companhia do filho, um homem mais jovem que ela, o mais bonito dos seus filhos, militar, que a amparou, amou, perdoou e cuidou na sua velhice. Doença até ela morrer. Como a nora e o filho dela trabalhavam, ela cuidou e criou com muito carinho os netos e morreu em paz. Como eu sei de tantos detalhes da história de Tiago e de Edith, a própria Edith contou para minha mãe, só omitindo a parte da feitiçaria dela contra a pobre Madalena, que o Tiago contou a minha mãe, que o Tiago contou e minha mãe ouviu quando criança. Aqui acaba a triste história de Edith, Tiago, Madalena, uma bruxa, uma cartomante e de como podemos fazer o mal e como podemos nos enganar com a espiritualidade. A cartomante falou que quem a salvaria, olha lá, quando o homem da sua vida chegar, ele vai cuidar de você. Você vai ser amparada, amada e vai viver ao lado dele até morrer em paz. Esse homem é alto, jovem, bonito e usa farda. Mas não era um homem para ser o marido dela, era o filho dela. Realmente, a cartomante acertou. Mas é que ela se apressou, achou que ia ser, né? Achou que ia ser um novo marido. Tomou de novo. Ah lá, gente, tá vendo? Não dá certo.
simplesmente tiver... É que naquela época é difícil, a gente tem que pensar naquela época, como ela disse aqui. Se uma mulher separada, nossa, ela é separada, sabe? E aí aguentar também esse negócio de... Algumas aguentavam, algumas Amélias, né? Aguentavam aí tudo e achava também que era normal o marido sair, trair, mas algumas mais assim, falavam, não, o marido é meu, isso aí não tá certo, né? Algumas mais à frente do seu tempo, talvez. Não tá certo. E aí isso foi irritando, foi, né, até que deu, o ápice foi ela se revoltar tanto que quis fazer isso que foi errado e acarretou no resto de toda a vida dela. Pois é. É pra se pensar, mas parece uma, dá pra fazer uma novela, um filme. Eu ia falar mais alguma coisa disso aí, agora me fugiu. Mas muito legal, né, gente? Vamos voltar aqui. Possessão na escola. A moça que nos conta esse relato mora no interior do Rio Grande do Norte. Ela tem 15 anos, mas isso aconteceu em 2017, quando ela tinha 13 anos. Ela conta que em 2017 ela estava estudando numa escola lá da cidade dela mesmo, quando no meio do ano, lá por agosto, entrou uma menina nova na escola. E a escola toda falava e falava muito dessa menina. Havia rumores de que ela tinha mudado de escola porque ela havia sofrido várias possessões na escola anterior. Mas ninguém deu muita bola para isso porque a galera falou, isso aí é fofoca. Essa menina nova que entrou na escola, que aqui ela vai chamar de Carla, tinha uma certa raiva guardada de uma outra amiga da moça que nos conta esse relato. A quem ela vai dar o nome de Bruna. Todo mundo da escola sabia da briga dessas duas, entre a Carla e a Bruna, por conta de um garoto lá da escola. Ela conta que num determinado dia, ela e a amiga dela, Bruna, estavam na escola, estavam na sala de aula, tinha tocado o sinal, as duas estudavam na mesma sala, a Carla estudava na sala ao lado. Tocou o sinal e as duas já estavam dentro da sala de aula, ia começar o primeiro período. Enquanto isso, a Carla estava no corredor ali da escola com uma outra amiga indo em direção ao banheiro. Até que a Carla parou e disse: "Você sabe que eu sinto quando eu vou começar a ter uma crise, né?" E a amiga dela respondeu que sim. E a Carla disse: "Então, vai começar uma." Depois disso, a amiga levou a Carla até a diretoria, dizendo que tinha começado a acontecer o negócio lá com ela, sei lá, ela começou a ficar possuída, alguma coisa do tipo, ela estava em crise. Então a diretora pediu para a amiga da Carla voltar para a sala de aula e se trancar lá dentro. Depois disso, os próximos minutos foram de total terror na escola toda. Todos foram alertados a ficarem trancados em suas salas de aula, inclusive, principalmente, a Bruna. A moça que nos conta esse relato diz que da sala delas, dela e da Bruna, dava para ouvir os gritos estrondosos da Carla lá na diretoria. E essa menina, a Carla, estava sendo segurada. E essa menina, a Carla, estava sendo segurada por umas 6 pessoas. Diz que essa menina era muito magrinha, ela pesava no máximo uns 46 quilos. Todos sabiam que aquela voz não era dela, nem aquela força, aquilo não vinha dela. Ninguém sabe como, mas no meio dessa bagunça ela se soltou dessas pessoas e saiu andando pelos corredores da escola, gritando, berrando coisas como "eu vou matá-la". Lembrando que a garota que a Carla não gostava era a Bruna, que é amiga da moça que nos conta esse relato e estudava na mesma sala. Então todo mundo supôs que ela estava falando da Bruna, que ela queria matar a Bruna. E ela disse que não duvida não que essa garota conseguisse mesmo matar a Bruna, ela estava com uma força descomunal. Enquanto os gritos dela continuavam, os alunos ficavam dentro das salas de aula rezando e os professores segurando eles lá dentro, mantendo as portas fechadas e os alunos dentro de suas salas de aula. Ela conta que a sala dela ali começou a rezar também, rezaram tudo que eles sabiam rezar, começaram a cantar música gospel, até que os gritos pararam. Levaram essa menina para casa e as aulas continuaram como se nada tivesse acontecido.
No dia seguinte, os alunos tiveram que fingir que nada tinha acontecido no dia anterior, porque a Carla nunca se lembrava das coisas que ela fazia durante uma possessão. Seria mesmo possessões ou algum distúrbio psiquiátrico? O título é O Homem Misterioso no Sítio. Então vamos ver. Olá, Ana. Olá, Ana. Vou contar mais um relato de sítio. Adoro. Que aconteceu com um primo meu. Os nomes já estão trocados. Certa vez, meu primo Zé, que tinha uns 18 anos nessa época, morava num sítio com seus pais e sua irmã mais nova. E em um sábado houve uma festa em um povoado que ficava a uns 20 quilômetros dali. A família decidiu ir e voltariam apenas no dia seguinte, mas o Zé não queria ir, dizendo que estava cansado, queria ficar lá no sítio descansando. Então a mãe Mirna dele disse: "Ah, Zé, então vá lá, chama o Chico, seu amigo, para vir dormir aqui com você, para não ficar sozinho, uai." Foi bem assim que escreveu. Então o Zé foi lá na casa do Chico chamá-lo para fazer, tipo o Zé Lelé e o Chico Bento. Foi lá na casa do Chico chamá-lo para fazer companhia naquela noite. Chico veio e então, quando a noite chegou, a família saiu para ir para a festa. Se despediram e o Zé sentou na sala com o Chico, jantaram, ficaram conversando, jogando baralho até tarde da noite. Quando o sono bateu, Chico e Zé trancaram toda a casa e foram dormir em 2 colchões que ficavam no quarto. Porém, deixaram a porta do quarto aberta. E lá, os dois ficaram no escuro conversando, deitados por um bom tempo. Quando já estavam em silêncio, quase dormindo, ouviram um barulho de botas dentro da casa. E quando olharam em direção à porta do quarto que estavam dormindo, o susto. Havia um homem os observando. O homem era alto, estava com uma roupa azul escuro, parecia muito um uniforme de mecânico, tipo aqueles macacões que mecânicos usam, e estava com os braços estendidos, tipo bloqueando a passagem da porta. Estou mandando uma foto em anexo. Ah, não tem nada a ver com a loira aqui. Estou mandando uma foto em anexo para ilustrar a posição que ele estava. Ah, então a moça bonita. A foto que ele mandou é uma moça de lingerie, um sutiã preto, uma sainha preta e uma meia calça preta. Uma loira assim, parada. Por isso que eu achei que já era o capeta em forma de moça. A moça já mandou o cara lá, que era o demônio lá, loirão bonito. Agora uma loira dessa, eu falei, é outro, mas não é. É só pra ele mostrar a posição que esse homem tava na porta. Então ele tava com os braços assim nos batentes da porta, sabe? Tipo bloqueando a porta, o caminho. Nossa, não. Nessa hora, o Zé e o Chico pularam da cama, morrendo de medo, gritando, até que conseguiram abrir a janela do quarto e pularam para fora da casa. Saíram tropeçando em tudo, atropelando o cachorro que estava dormindo. Lá tinham 7 cachorros, atropelaram todos os cachorros. Lá fora, os dois se questionaram. Zé do céu, o que era aquilo? Ah, eu não sei, Chico, só pode ser alguém que entrou para roubar as coisas da casa, né? Bora pegar umas pedras grandes, você pega a enxada e vamos entrar lá de novo e ir para cima dele. E assim fizeram. Pegaram as pedras e a enxada para pegar o cara. Deram a volta na casa e tava tudo trancado, igualzinho. Deixaram as coisas lá, sei lá, entraram pela janela do quarto de novo e se prepararam para atacar o cara. Então não deixaram para lá, só deixaram as portas e voltaram pela janela. E se prepararam para atacar o cara. Jogaram as pedras na direção da sala e nada. Não havia ninguém dentro da casa. Aí nessa hora a ficha caiu e perceberam que realmente se tratava de uma assombração. Resultado, pegaram as roupas e foram dormir lá na casa do Chico, de tanto medo que ficaram.
Beijos, Ana. Abaixo segue a foto de uma pose mais ou menos similar à pose que ele estava. Porém, os braços estavam mais altos, acima da cabeça. Então, tava assim, ó. Bem bloqueando a passagem. Uai, por que será que essa aparição apareceu ali aquela hora? Eu ia fazer a mesma coisa. Ia pra casa do Chico. Cadê? Vamos aqui dar um beijo. Deixa eu pôr vocês aqui na tela. Próximo relato. O livro proibido. É uma moça também que nos conta. O meu avô, fulano de tal, vivia em uma fazenda chamada Barranco Vermelho. E já era casado com a minha avó, fulana de tal. Minha avó, por ser descendente de índios que vivem na fronteira Brasil-Bolívia, sempre acreditou nas coisas que há entre o céu e a terra. Pois bem, meu avô comprou, na época, esse tal livro de São Cipriano. Não para fazer os trabalhos de magia negra, mas sim porque, como naquela época tudo era longe e precário, eles curavam tudo com rezas e benzimentos. Então, logo após ele começar a ler esse livro, ele começou a ver coisas, ouvir vozes e à meia-noite, muitas vezes, algo rodeava a casa numa velocidade muito alta. O ruído era muito estranho e assustador. Até que em determinado momento ele começou a ficar louco e muito perturbado. Foi aí que tiveram a ideia de chamar uma rezadeira para ver se aliviava aquilo. Ela benzeu ele e ia ao redor da casa, muitas e muitas vezes. Sempre quando ela começava, algo sobrenatural rodeava a casa a ponto de todos ficarem dentro, trancados, para que isso pudesse acontecer. Depois de muitas e muitas rezas e benzimentos, as coisas aliviaram naquele local. Inclusive, meu avô teve uma morte muito estranha, com uma doença inexplicável. Ele entrou gritando de dor no hospital, ele chamava meu pai e 5 minutos depois ele faleceu. O laudo deu inconclusivo. Minha avó sempre nos dizia para nunca mais ler esse livro. Eu sempre fui muito curiosa e sempre tentava comprar, mas nunca dava certo. Até que o meu pai descobriu e me deu uma surra. Depois disso, eu nunca mais quis. Observação: esse livro não pode ser emprestado. E depois que ele conseguiu amenizar as coisas, ele escondeu o livro dos filhos, para que ninguém mais pegasse. Misteriosamente, depois da morte dele, o livro também sumiu. E aí? Tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Vamos lá. Boa noite, Ana. Segue abaixo. Hoje estou no claro, vocês viram? Estou no claro, estou com fundo normal. Boa noite, Ana. Segue abaixo mais um relato que aconteceu aqui em casa. E o texto a seguir não menciona nomes. Ok. Esse ocorrido já tem um bom tempo. Era uma noite como outra qualquer e já era tarde, com toda a vizinhança dormindo. Por volta de umas 2 para as 3 horas da manhã por aí. Claro, né? Eu acordei com um barulho que vinha da frente da casa. Eram passos, que parecia ser de mais ou menos umas 3 pessoas. Ana, eu gelei. Eu achei que fossem bandidos. Mas não deu para ouvir qualquer barulho de gente pulando o muro ou subindo pelo portão, que na época só havia um portão na frente da casa. Do lado de dentro da casa havia um portão de madeira que dava acesso à garagem e ao quintal. E esse portão, além de ser alto, só tinha como ser aberto por dentro. Então, eis que de repente, como num passe de mágica, esses passos que estavam na frente da casa e que ao mesmo tempo sussurravam, ele escutava sussurros, né? E que ao mesmo tempo sussurravam coisas tão baixo que eu mal podia ouvir,
Mal podia ouvir as palavras ditas. Bom, aquilo passou para a direção desse portão e atravessou o portão, como se fossem fantasmas. Digo isso porque, mais uma vez, não se ouviu barulho algum de arrombamento ou pular o portão. Seria muito difícil. E seria capaz dele se desmontar, do portão se desmontar, já que era de uma madeira bem fina e só servia para tapar a visão mesmo do fundo da casa. Com isso, os passos passaram para a garagem, onde, por sinal, a janela do meu quarto no andar de cima se encontra, virada para este mesmo lado, o lado da garagem. Eu fiquei apavorado com tudo aquilo que eu estava escutando e eu ainda me lembro que na garagem havia um grande balanço de 2 lugares que o meu pai fez. Esse balanço já nos divertiu tanto, mas ouvi-lo balançar sozinho naquela noite foi sinistro. Suas correntes já estavam enferrujadas e ele com seu assento de madeira, o vento não conseguiria balançá-lo com tamanha facilidade. Aliás, nessa noite nem ventava, e eu pude ouvir com clareza o ranger das correntes do balanço, como se alguém estivesse passando entre ele. Nesse momento, eu me cobri dos pés à cabeça, morrendo de medo dessa coisa subir pela grade da janela e empurrar a janela do meu quarto, que estava apenas encostada. Mas não para por aí. Esses passos seguiram e dobraram à direita, que é onde fica a porta do quintal, e tinha algumas coisas da lavanderia. Nesse momento, foi possível ouvir outros sons além dos passos e das correntes do balanço. Um barulhão de garrafas caindo pelo chão tomou conta. Eram garrafas PET que juntamos para jogar fora, tudo de uma vez só. E ao mesmo tempo parecia que algo se bateu numa bacia de lavar roupa que era de alumínio. Foi nesse momento que eu pude ver a luz do quarto dos meus pais se acender. E eu pulei da cama e fui até lá falar que tinha alguém na casa. A minha mãe, meio espantada por também ter ouvido os barulhos, acordou o meu pai e fomos os 3 até o quintal para ver o que era. E não tinha absolutamente nada fora do lugar. As garrafas estavam dentro do sacolão, a bacia de alumínio estava no lugar de sempre, o portão de madeira estava do mesmo jeito. Fomos até a rua e não tinha sinal de ninguém. Mas aí a coisa ficou mais intrigante, porque os vizinhos que tinham alugado a casa ao lado, casa essa que rende bons relatos por dizerem ser amaldiçoada, saíram da porta à procura de algo, pois também tinham ouvido um barulho. Ficamos sem entender nada. A minha mãe diz que eram os anjos que ela pede a Deus que tome conta da casa. Mas anjos fariam essa barulheira toda? A não ser que quisessem nos mostrar algo. Mas como eu disse, estava tudo tranquilo nessa noite. Eu ainda não sei até hoje o que foi aquilo. Essa não foi a primeira vez que escutei passos. Já ouvi passos quando eu ficava até tarde usando o computador na sala. Como se algo estivesse usando botas e pisando na grama. Ou eram cascos, pata de cavalo ou sei lá o quê. Essa coisa vinha andando do portão da rua até a porta da casa e parava. E eu lá, desligando tudo para sair correndo. Sabe quando você desliga o computador e ele manda uma mensagem perguntando se deseja realmente desligar, porque tem programas abertos? Então, com o monitor já desligado, eu ficava lá sofrendo na parede com medo de algo me olhar pelo vidro da janela e esperando o bendito computador desligar para subir correndo as escadas e nada. Até que eu ligava o monitor e finalmente corria para o andar de cima. Bom, foi isso que aconteceu nessa noite remota. Depois pretendo reunir outras coisas que aconteceram aqui em casa e mandarem um relato. Um beijo e sucesso para o assombrado. Muito obrigada. Muito obrigada pelo relato. Então, quem aí já escutou passos à noite aí em casa? Escutar movimento. Tem vários relatos desse tipo. De escutar barulhos dentro, fora de casa ou dentro de casa. Você ter certeza que eles estão mexendo nas coisas.
Na cozinha, você escuta mexendo na cozinha, às vezes tirando as coisas de dentro do armário, não sei o que, a hora que você vai lá, tá tudo no lugar. Como isso? Mas não foi só ele que escutou. Os pais escutaram, os vizinhos escutaram e não tinha nada fora do lugar, nenhum sinal de ninguém. Ainda se tivesse tudo remexido, né? Quantas pessoas aí já passaram por isso? Ou algo do tipo? Fala aí. Deixa eu dar uns beijos. Só tem 2 beijinhos pra dar aqui, ó. Flávio Virgílio, boa noite. Aninha, boa noite. Flávio, um beijo pra você. E Diego Macari, do vlog 22 Rodas. Oi, Ana, beijos. Estou em Palmeira das Missões, no Rio Grande do Sul. É isso? Pernoite. Oh, Diego, um beijo pra você. E boa estadia aí. Ah, aqui Ana Paula, olha, minha xará. Aninha, hoje é meu aniversário e um dos presentes é ver o teu ao vivo. Você é minha xará favorita. Beijo no Matheus e nos bebês rampiros. Estou te vendo aqui dos Estados Unidos. Ai, que chique. Então, xará, um beijo para você. Ana Paula, parabéns pelo seu aniversário. Curta aí, se divirta. Não sei se já foi, né, a diversão aí. Mas aproveita aí o seu dia. Parabéns. Um beijo aí pra galera que tá assistindo fora do Brasil. Boa noite, Ana, sua linda. Faz um tempo que eu quero mandar esse relato para você. Sou uma moça de 28 anos e moro em Taubaté, no interior. Já li algum aqui, um outro de Taubaté? Ah, não, foi um relato? Eu não sei. Taubaté está mesmo. Moro em Taubaté, no interior de São Paulo, e a história desse relato começa muitos anos antes de eu mesma pensar em nascer. Nomes trocados. Meus avós paternos se separaram depois de 3 anos de casados, na década de 50. Desde que eu me conhecia por gente, o meu avô odiava a minha avó Edith. O motivo era bem obscuro, coisa que meu avô nunca contou em detalhes para ninguém, nem para o meu pai. Nossa, 3 anos de casados apenas? Vou chamar o meu avô de Bento. Ele era japonês naturalizado brasileiro. A minha avó Edith era brasileira mesmo, com descendências com ascendência, né, italiana ou portuguesa, sei lá. Meus bisavós eram contra o casamento de Bento com Edith, devido ao fato de que as famílias japonesas eram muito rígidas com a questão de relacionamentos com outras etnias que não fossem oriental. Eles se casaram e tiveram um filho, o meu pai, Pedro. Depois se separaram. Bento vivia dizendo que Edith nunca prestou como mulher. Isso que a minha mãe me dizia. Edith sempre foi vaidosa e gostava de chamar a atenção dos homens do bairro. Os mais velhos diziam que ela costumava usar perucas para estar sempre com um visual diferente. Mas um fato é que ela nunca gostou da minha mãe. Ah, entendi. Pera, eu tô tentando encaixar os graus de parentesco aqui. Entendi. A Edith é sogra da sua mãe. É a mãe do seu pai. Mas um fato é que ela nunca gostou da minha mãe. E olhava para ela como se fosse um verme que não podia se misturar com a sua família. Que naquela época tinham algumas posses e um mercadinho popular no bairro. Meu pai, até a sua adolescência, morava com a Bisa, pois Edith não queria cuidar do filho quando bebê. Tinha medo de estragar seu corpo e a sua beleza, entre aspas, que não era grande coisa assim, tá? Eu já vi fotos dela quando mais jovem. Só que o hobby de Edith, depois de se separar de Bento, era sair com vários homens diferentes. Se dizia namoradeira. Era uma sem vergonha, isso sim. Depois que Pedro cresceu, ele conheceu os irmãos da minha mãe. Depois que Pedro cresceu, ele conheceu os irmãos da minha mãe, Maria, e, consequentemente, conheceu a minha mãe, que era perdidamente apaixonada por ele, coitada. Maria engravidou de Pedro, ela com 15 e ele com 19.
Edith ficou louca da vida. Não queria que Pedro se envolvesse com aquela menina pobre, de família cachaceira. Tentou de todas as maneiras convencer o pai da mãe... Calma. Tentou de todas as maneiras convencer o pai da minha mãe a não deixar os dois casarem. Mas o velho Bigode era duro como soco no estômago e obrigou os dois a casarem sim. Num ato de raiva, Edith disse para minha mãe: vocês podem casar, podem ter filhos, mas enquanto vocês dois estiverem juntos, nunca serão felizes. Em vez de, né, já que tá junto, que Deus abençoe, né, que sejam felizes, né, que já que vamos torcer pro bem. Não, a pessoa vai lá e torce pro ruim, vai que se foda, não é? Bom, os dois nunca serão felizes. A pessoa reflete o que tem dentro dela, né? Bom, foi aí então que o tormento começou na vida de Maria. Coitada dela, comeu o pão que o diabo amassou com a bunda. Essa é boa. Comeu o pão que o diabo amassou com a bunda. Quando se casaram, Pedro... Desculpa. Quando se casaram, Pedro e Maria foram morar numa casinha humilde que Edith tinha comprado. Meu pai Pedro... Peraí, gente, agora é um assunto sério. Quando se casaram, Pedro e Maria foram morar numa casinha... Quando não pode rir. Ai, meu Deus, sai a frase da cabeça. Quando se casaram, Pedro e Maria foram morar numa casinha humilde que Edith tinha comprado. Meu pai, Pedro, batia na minha mãe, sempre, por simples prazer. Mas peraí, o Pedro também era heredito? Meu pai, Pedro, batia na minha mãe sempre, por simples prazer. Como ela era novinha ainda, tinha esperanças que ele mudasse. Mulheres, esquece. Levantou a mão uma vez, já dá tchau, não vai mudar. Não tem nem que ter ainda, se ele já tem na cabeça de levantar a mão uma vez, manda caçar sapo, vai levantar a mão pra alguém do teu tamanho, tá? Fácil levantar a mão pra... Não, eu queria que levantasse a mão um dia pra uma mulher, mas que, sabe aquelas que dá um soco bem dado, um tie chip no saco. Bom, vamos lá. Então, vamos lá. Voltando aqui, perdi até onde eu tô. Mas ela tinha esperança que ele mudasse. Novinha, né? Tá começando a vida, não entende ainda das coisas, né? Que a gente já é mais velha, vê tanta coisa. Bom, ela reclamava pra Edith, ou seja, pra sogra, a mãe do Pedro, né? E ela reclamava pra Edith que nada fazia. Apenas dizia que ela aceitou casar com o filho dela, que era jovem, e não tinha muito juízo. O único respaldo que Maria encontrava era em sua mãe. Nem com o pai ela podia contar, já que ele mesmo tinha dado permissão a Pedro para bater em Maria quando quisesse. Que isso? Mulher que não obedece o marido tem que apanhar mesmo, dizia o Bigode. Olha só como eram as cabeças, gente. E pior que tem ainda essas cabeças. Meu Deus. Já Edith, depois que cansou de vadiar com os outros, se aquietou com um novo marido. Com ele, ela teve 2 filhos. A Edith filha... a Edith filha e o gordo... Tá, e o gordo mongolão. Certa vez, Edith, desconfiada que o marido... Tem que ler, sério. Certa vez, Edith, desconfiada que o marido estava traindo ela, propôs a Maria que ela servisse de isca para testar a fidelidade dele. Maria achou péssima ideia e ficou com medo, mas Edith obrigou ela a fazer, já que Maria e Pedro moravam em sua casinha lazarenta.
Quando o marido dele chegou em casa depois do trabalho, quando o marido dela chegou em casa depois do trabalho, Edith fez Maria entrar em sua casa, enquanto a mesma estava escondida atrás da porta assistindo tudo. Eu não sei bem qual foi o diálogo entre a minha mãe e o cara. Só sei que o mesmo tentou agarrar ela, que gritou. Edith pegou no flagra a ação do safado. Brigou com ele, que para se defender disse que Maria que seduzia ele esse tempo todo. Uma mentira deslavada, pois Maria só tinha olhos pro Pedro, o meu pai. A velha foi contar tudo pro meu pai, que nesse dia a espancou. Gente! E assim foi por muitos anos. Nasceram meus 2 irmãos mais velhos, que eram proibidos de chamar Edith de vó, porque ela não queria aparentar ser mais velha sendo chamada assim. Quando Edith, filha, cresceu mais um pouco, vivia bagunçando a casa de Maria, que nessa época já morava num puxadinho no terreno dos pais dela. Depois da cobra ter expulsado os meus pais da outra casa, pois alegava que queria alugar para ganhar mais dinheiro. Uma vida movida a ambição e interesses. Tudo que ela podia fazer para tirar dinheiro dos familiares, Edith fazia sem dó. Ela incentivava o gordo mongolão a furtar coisas da casa da minha mãe, quando ela via que Maria tinha algo mais novo. Isso acontecia sempre que a velha visitava os meus pais na outra casa. Muitos anos depois eu nasci, e então eu já morava na chácara que o meu avô Bento morava. Novamente eles se mudaram para uma casa maior dessa vez. Na inocência de criança que eu tinha, o meu avô vivia dizendo para que eu não fosse na casa da minha avó, pois ela não prestava, como ele dizia. Eu nunca entendia o porquê. Coitado dele, estava certo o tempo todo. Maria visitava Edith para que ela pudesse ver os netos. Ela fazia isso sem o meu avô saber. Mais maduro de consciência, Pedro não agredia mais Maria. Isso depois que eu nasci. Não visitava sua mãe. Ele carregava um ressentimento grande por ela, já que a mesma nunca ligou para cuidar dele quando bebê. Uma coisa gera outra. Veja aí como se cria. Cada um tem uma cabeça também, né? Tem pessoas que lidam com certas situações de um jeito bom e outras lidam com a mesma situação de um jeito não tão bom, né? Então, meio que tem um reflexo aí dele. A mãe não queria cuidar, né? Enfim. Ele tinha um ressentimento grande pela mãe, já que a mesma nunca ligou para cuidar dele quando ele era bebê, nem mesmo o amamentava. Outra mulher tinha que fazer isso, ser mãe de leite dele. Acho que tinha que ter uma opção de castração para mulher assim, né? Sim, desculpa, gente, mas é que eu vejo que tem um pessoal que assim quer ser mãe, mas não quer. Eu não entendo. Castração, nem tanto, né, Ana? Mas tem contraceptivo se você não quer filho, não é? Não, naquela época não é, né? Por mais que você queira ou não queira, era difícil ainda, sei lá. Não era tão que nem é hoje. Mas é que eu vejo umas situações, uma maternidade que não é maternidade, que acaba mais fazendo a criança sofrer e, sabe, tem pra depois largar. Aí a criança quer um aconchego, uma mãe, né? E aí, sei lá. Bom, ele tinha ressentimentos disso. E cadê? Então, ele tinha que ter uma mãe de leite. Enfim, Pedro evitava ao máximo ver a Edith, a mãe. Ela, às vezes, brigava com a minha mãe, dizendo que Pedro não ligava mais para ela por causa de Maria, que influenciava a cabeça dele. Mas mesmo assim, tentava tirar proveito da ingenuidade de Maria. Falava para que ela fizesse empréstimos de um senhor japonês que trabalhava levando pessoas para ir para o Japão.
Foi com esse mesmo senhor que meu pai e meu irmão mais velho foram para o Japão para trabalhar. 1 ano e 6 meses de Japão, Pedro quis voltar o mais depressa. Maria não entendia essa decisão. Até descobrir que na última carta que Edith enviou para Pedro, ele dizia que Maria estava saindo... Peraí que eu tô perdida aqui. Foi com esse mesmo senhor que meu pai e meu irmão mais velho foram para o Japão para trabalhar. 1 ano e 6 meses de Japão, Pedro quis voltar o mais depressa. Maria não entendia essa decisão, até descobrir que na última carta que Edith enviou para o Pedro, ele dizia que ela dizia que Maria estava saindo para cima e para baixo à noite e largava os filhos para os outros cuidarem. Claro que isso foi invenção. A minha mãe sempre foi muito caseira, cuidava de mim com 5 anos e o meu irmão mais novo recém-nascido. Foram anos e anos de injustiças sendo cometidas contra minha mãe. Uma das maiores vontades de Edith era ir na chácara que morávamos, conhecer melhor aquela casa grande, pois ela sabia que a casa era herança dos meus bisos para o meu avô. Mesmo separados por anos, Edith tentava de tudo para tirar mais dinheiro de Bento. Acionava advogados para saber qual era a porcentagem de dinheiro que ela teria direito. Para que a história não se alongue ainda mais, eu quero pular logo para o sobrenatural da coisa. 10 anos depois que o meu irmão mais novo nasceu, Bento teve um infarto quase fulminante. Pedro correu com ele no pronto-socorro da cidade e teve que ser feita uma cirurgia às pressas. Graças a Deus, Bento voltou para casa, bem debilitado devido à cirurgia, mas a recuperação estava sendo boa. Ele já estava bem velhinho, mas bem lúcido. Até que 1 semana depois, ele passou mal novamente e Bento, socorrido pelo meu pai, disse a Maria: dessa vez eu acho que eu não volto mais, Maria. Volta sim, seu Bento, ela respondeu. Ele teve outro infarto já dentro do hospital. Ficou na UTI e tive que ir visitá-lo, mesmo contra minha vontade, porque eu odeio hospitais. Chorei quando o vi em coma, mas ele só estava esperando a minha visita para que pudesse partir desse mundo. Ele faleceu na madrugada do dia seguinte. É muito ruim perder alguém da família. Ele foi um segundo pai na minha vida. Melhor até do que o meu próprio. Por vários dias ouvíamos barulhos em casa de passos, toques na parede e os cachorros chorando de medo. Mas esses detalhes eu deixarei para um outro relato. A chácara foi vendida uns anos atrás e uma casa geminada foi construída em um pedação de terreno da chácara que foi vendida. Então já morávamos em outra casa quando Bento morreu. Dias após a morte dele, Edith apareceu amistosa e toda garbosa, agora sabendo que poderia entrar em casa, agora que não tinha mais Bento para impedir. Só que era o meu pai agora que não permitia a entrada dela. A mulher ficou possessa e, como sempre, gerou uma discussão com a minha mãe. Edith culpava Maria por tudo que não dava certo na vida dela. Ela acionou advogados para tentar ficar com a casa que Bento morava, dizendo que era casada com ele, mas não pôde mentir para a justiça, que descobriu que eles eram separados há muitos anos atrás. Meu avô morreu em 2006 e em 2009 tivemos que nos mudar, pois a nossa vida começou a decair. Pedro vendeu as casas e o caminhão, que era de Bento. Tivemos que ir morar em outra casa mais velha, em outro bairro próximo. 2011 estávamos na merda total. Todo o dinheiro que Bento havia guardado na poupança e deixado para Pedro acabou e começamos a passar muitas necessidades. Por pouco não passamos fome. Então Edith apareceu novamente com a filha, querendo nos ajudar, entre aspas, com uma cesta básica bem pequena. Edith, filha, confessou para minha mãe que elas fizeram um trabalho contra o meu avô, jogando terra de cemitério no telhado da nossa outra casa, enquanto Bento era vivo.
passando um tipo de óleo na maçaneta do portão, que ela não disse que tipo de óleo era. Com certeza era coisa ruim. A minha mãe percebeu que Bento só morreu por causa do trabalho feito para ele. Se não fosse isso, ele ainda estaria vivo. Levou muito tempo para que eu percebesse que Edith era uma víbora e a filha também. Conseguimos nos reerguer com o poder da fé de Maria e muitas orações. Pedro conseguiu um emprego num supermercado pertinho de casa. Meu irmão mais novo e meu irmão mais velho também começaram a trabalhar, menos eu, naquele ano. Edith estava idosa e acabou caindo em casa, fraturou o fêmur e teve que passar por uma cirurgia. Seu estado de saúde foi decaindo para pior a cada dia. A única coisa que ela queria naquele momento era receber a visita do meu pai. Ele nunca a visitava, nunca mesmo. Somente uma vez no hospital. Ela pediu somente uma vez no hospital e ela pediu perdão para ele por tudo, mas Pedro não levou muito a sério. No final de 2012, Edith faleceu em casa. O gordo filho dela veio em casa de bicicleta dar a notícia para os meus pais em casa. Precisava de ajuda com o velório e toda aquela burocracia. Pedro, diante daquela situação, apenas sentou-se no sofá e nada fez. Maria ficou desesperada e até chorou. Ela perguntou como foi que aconteceu tudo aquilo tão de repente. Gordo então contou os detalhes de minutos antes de sua morte, que ela estava sentada na poltrona da sala, olhou para o chão e começou a fazer uma expressão de horror e medo. Pediu desesperada que o filho dela pegasse o terço que ela tinha. Ele entregou para ela, que começou a pedir perdão para Jesus, mas não disse o que havia visto naquele momento. Edith então abaixou a cabeça e faleceu naquela posição, com o terço na mão. Acredito que nesse momento, antes da morte, ela viu alguma coisa sinistra. Talvez como aquelas sombras que aparecem no filme Ghost. Foi a primeira coisa que eu imaginei quando soube desse fato. Ela morreu sem o perdão do filho, com raiva da mãe e obsessão. Ela morreu sem o perdão do filho, com raiva da minha mãe e obsessão por Pedro, seu primeiro filho, que a desprezou toda a vida. Quase 7 anos após a morte da minha avó, ficamos sabendo, através de um senhor espírita, que ela não encontrou a luz e está como um espírito obsessor no meu pai. O ódio dela por Maria cresceu mais. Nossos sentimentos mundanos crescem após a morte. Sim, eu já ouvi falar isso. Se você tinha raiva aqui, quando você morre, você fica 3 vezes mais, com mais raiva. Algo assim, os sentimentos aumentam. Por 2 vezes a minha mãe teve paralisia do sono e viu um esqueleto tentando sufocá-la na cama, gritando: "Ele é meu! Ele é meu!" Maria, depois desse dia, só dorme com um rosário benzido no pulso. Tenho certeza que esse cão não vai sossegar enquanto não levar o meu pai embora com ela. Gente, PS. Missas e orações sempre foram feitas para Edith depois de morta, mas como meu pai é desapegado com Jesus, ele não acredita que nada dessas coisas estão acontecendo realmente. Só Deus sabe o quão negro está o espírito de Pedro, por todas as suas maldades também cometidas com Maria. Enfim, Ana, esse foi o meu relato. Tentei resumir, mas ficou enorme. Obrigada por nos entreter todas as noites com esses relatos cabreiros. Um enorme beijo a você e toda a sua família maravilhosa. Eu que agradeço o relato. Gente do céu. Quanta coisa, né? Sua mãe tá bem? Tá tudo bem? Né? A mãe morrer, continuar ruim e virar espírito obsessor do próprio filho, gente. Nossa, né? Se pensar em graus evolutivos, tem gente que precisa voltar tantas vezes, acho, né? Tem tempo ainda para voltar tanto?
coisa. Essa era uma Edith mesmo, hein? E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.